Salve, salve família! Parece que já estamos ao vivo aqui no festival, cujo fui convidado para participar pelo meu grande amigo Vinão, que conheci no coletivo Perifatividade. Sim, é isso mesmo. Jesus dos Santos aqui no festival para além do hip hop. E esse bate-papo hoje que a gente vai fazer aqui com duas pessoas sensacionais, que vocês aqui ao longo de nossa conversa vão conhecer. Olha, o festival, para além do hip hop, tem sido aí uma das atividades que tem alegrado e fomentado a discussão, né, do movimento hip hop na cidade, quiçá estado e até em nosso país. Então, se você está aqui na página OK Mestre, não se esqueça de curtir, de compartilhar com os amigos, as amigas, compartilhe nas suas redes, faça com que esse movimento, faça com que esse festival chegue muito e muito e muito longe. Olha, gente, vou aqui confessar para vocês que, além de estar sendo uma honra estar fazendo parte deste festival, está sendo uma honra também conhecer, talvez, essas pessoas de mais perto. A gente vai trocar ideia hoje com o Sebastian Tamoio, ele já está chegando aqui para estar junto com a gente, né? O Sebastian conhecia só pelas redes sociais, ele produz alguns eventos e eu mandava várias vezes, chama eu, chama o DJ de Afro House e tal. E também vamos trocar ideia com a Cissa Pereira, produtora cultural, produtora das Quebradas, e eu não a conhecia, mas os minutinhos aqui de backstage que a gente teve, olha, pesada, vai vir com várias pedradas, com várias ideias, e que se eu fosse você, eu ficaria colado daqui até o final da nossa roda, certo? Para começar, vou chamar aqui com a gente o Sebastian. Sebastian, você está aí, meu irmão? Salve, tô aqui. Meu E aí, mano, Jesus? Na paz, irmão? Provavelmente só agora você deve estar Tá lembrando. conseguindo me ouvir bem? Eu estou te ouvindo sim. Diga. Só agora você deve estar se lembrando que eu sou o chato que ficava mandando: mano, chama o DJ de Afro House aí pra esses rolês de dub, de reggae, de Mano, hip eu me hop que você liguei tá fazendo agora na quando praia. você falou. Você é da época dos eventos lá da Casa de Cultura Chico Science, né? Também, que Acho que você é da época andava que eu com... produzia lá na Chico. Sim, você fazia uns rolês na praia também, né? Faço, inclusive eu tô aqui no litoral, mudei pra cá, virei caiçara de novo. Sim, você estava Passando fazendo uns a eventos aí numas temporada do casas, Covid escondido. estava fazendo uns eventos numas casas aí no verão, e eu ficava enchendo o seu saco. Mano, chama o DJ de Afro House. Agora aqui, agora eu vou fazer em público. Chama os DJ de Afro House, mano. Agora já me lembrei do que você está falando, era do Sound System Ecológico, acredito, né? Que massa, que massa. Mas, meu Sound System mano, Ecológico, aqui no embora eu já Guaraú. conheça, aí Guaraú sensacional. Embora eu conheça um pouquinho, né, por acompanhar na internet os seus trampos, os seus corres como produtor musical, produtor cultural, nem todo mundo te conhece, né? Então eu queria te pedir aqui, se você pudesse apresentar um pouquinho, trazer quais são os corres que você tem feito, porque para você que está assistindo a gente, hoje o nosso bate-papo vai ser justamente sobre como que ou qual é o papel da produção musical independente na democratização dos recursos públicos. Sebastião, fala de você, meu irmão, porque logo em seguida nós vamos Adoro essa chamar a palavra, Cissa. democratização. Uso ela o tempo todo na justificativa dos projetos. Bom, vamos lá. Salve, salve, pessoal. Eu sou Bastian Tamoio Banto. Eu sou do Parque Bristol, na Zona Sul de Ipiranga.
Eu sou MC, meu carro-chefe é como MC, sou produtor cultural e agora eu estou me aventurando como empresário. Então, eu tenho 34 anos e como MC, eu comecei a rimar com uns 15, 16 anos lá no Parque Bristol, mesmo por influência das quermesses, dos eventos de hip hop que tinham lá. Inclusive, não caguetando a idade do Vinão, mas quando eu era adolescente eu via o Vinão no palco. Só pra você estar ligado aí qual que é a da influência. E assim, o meu primeiro projeto sociocultural foi o Vivendo Improvisando, que nasceu lá no Espaço Cultural Maloca, no Parque Bristol. E esse projeto, ele começou independente, sem patrocínio algum. E então, em 2015, eu consegui o primeiro patrocínio aí, que veio, na verdade, do edital do Vai, um outro projeto, que é o projeto Favela Underground Sound System. Desde então, eu comecei a fazer projetos culturais para inúmeros outros proponentes, e isso se cresceu, tornando o Tamoibanto atualmente uma empresa de produção artística. Graças a Deus, a gente está com um envolvimento muito forte com hip hop, fazendo projetos grandes. Eu escrevi o projeto do Museu de Cultura Japonesa do Ibirapuera, acabei de fazer projeto para a revista App Brasil. Então, a gente está bem inserido nessas relações de políticas públicas. Massa, bacana. Tá conseguindo me ouvir, Jesus? Tô sim, tá suave, tá suave. Eu só queria corrigir um erro meu aqui, que é, eu sempre quando me apresento, eu faço a minha descrição para a galera com PCD, sobretudo quem tem problema, né, com imagem, possa de alguma forma visualizar quem nós somos. Eu sou um homem preto, careca, a barba tá cerrada, tô com uma camisa branca, com alguns desenhos. Desenhos do continente africano, com as cores vermelha, amarela e verde, e com, né, desenhos Muito de legal. pessoas também africanas, com também roupas em verde, amarelo e vermelho. Ao fundo, vocês estão vendo meu armário aí com portas creme e alguns utensílios de cozinha, a parede lateral e do fundo beges e branco. Meu irmão, você não quer fazer sua autodescrição aí também, não? Aproveitar rapidinho? Desculpa, eu não te entendi. Você também não quer fazer sua autodescrição para que a companheirada com problema com imagem possa visualizar a gente? A sua voz, ela tá cortando. Repete para mim, por favor. Você não quer fazer sua autodescrição para que as pessoas possam visualizar você, quem não nos enxerga, quem não tem a nossa imagem? Se eu quero fazer uma autodescrição, é isso? Isso. Falar um pouco a respeito do Tamoibanto, de quem eu sou, de todo o corre, né? É isso que você quer saber? Não, vou fazer a autodescrição aqui de ti pelo que eu vejo. Você é um homem preto, de dreads, com cavanhaque, está com uma camisa azul, ao fundo de ti tem uma parede marrom e a lateral tem uma parede bege. É importante falar aí essas coisas. E uma mesa de som. E uma mesa de som. Não pode faltar. Não pode faltar. Mas, para a gente já chamar aqui a nossa outra colega, a Cissa, eu queria só te trazer aqui algo que você compartilhou no seu Facebook e tem há 1 hora e que fala exatamente sobre esse bate-papo que a gente está fazendo. Vou ler aqui rapidão. É um desabafo seu. Hoje é sábado e eu estou trabalhando. Amanhã é domingo e eu estarei trabalhando. Sempre correndo contra os prazos, com um monte de gente me cobrando, me acelerando, quando tudo que eu queria era me divertir, sorrir, rimar. Me tornei a pessoa que só procuram porque querem projeto, querem gravar, querem dinheiro. Estou prestes a desistir da empresa, me dedicar apenas ao camp. Esquecer esses 5.000 pessoas dessa rede social que, se eu quiser conversar algo que não seja trabalho, preciso parar alguém na rua e lembrar que ainda sou alguém que tem sentimentos,
que tem medos, que se sente sozinho, cercado por pessoas. Mano, isso aí é reflexo da falta de acesso a políticas públicas, isso aí é reflexo da falta de oportunidade de trabalharmos com estrutura, né, para dar conta dessa alta demanda que existe em nossa sociedade? Cara, na real, vamos por parte. Outro dia eu estava conversando com a Camila Cidade, ela é a primeira DJ feminina de reggae do Rio de Janeiro. É uma das melhores produtoras culturais do Brasil, na minha opinião, formada na Faculdade Federal lá do Rio. E a gente estava conversando sobre a saúde mental dos produtores. Exatamente porque o que é ser produtor? O produtor ele é responsável, né, pela carreira de artistas, pode ter o produtor cultural que trabalha com edital, mas assim, o produtor, no geral, ele carrega sobre si um cargo que diz respeito a outras pessoas, certo? O que acontece? O Tamoio Banto, ele pega uma demanda que é exatamente essa demanda dos artistas negros, dos artistas periféricos, num contexto mais amplo. O Bagão da Balaiser outro dia estava falando para mim que é interessante a perspectiva que a gente tem de abraçar projetos menores. Eu não vejo como projetos menores, eu vejo, na verdade, como projetos muito maiores em questão de enriquecimento cultural, mas menores em infraestrutura, que é o que você acabou de falar. Isso gera toda essa sobrecarga emocional nos produtores independentes, exatamente para a gente não ter esse suporte grande que as empresas têm. Atualmente, eu trabalho com uma assistente que me ajuda aqui pessoalmente, e tenho outras duas assistentes, uma delas é produtora do Matilha Cultural, a Nina, salve Nina, me ajuda lá em São Paulo. Mas mesmo assim, para o crescimento da nossa demanda atual, por quê? O programa de amparo à cultura, ele fez com que os editais fossem abertos todos ao mesmo tempo. Então, o que acontece? A maior parte dos proponentes e dos projetos, eu tenho 15, 16 anos mais ou menos de envolvimento cultural. Então, a maior parte da galera que eu conheço nesse meio não sabe elaborar um projeto. Sequer essa galera tem um release. Então, acontece que, a partir do momento que existe essa representatividade, que tem uma empresa de produção cultural que representa essa demanda da sociedade, a sobrecarga ela é evidente. Outro dia eu entrei numa discussão ali no grupo do PROAC. Eu não gosto de citar nome não, mas eu vou citar, porque essa galera aí tem que citar. O pessoal do Parlapatões, que é um grupo de teatro lá do centro da Roosevelt, o cara comentou lá sobre o PROAC Lab, e ele falou que era um verdadeiro show de horrores, porque muitos projetos amadores sendo contemplados enquanto pessoas reconhecidas ficavam de fora. E aí eu fui e comentei que mexeu com o ego dele, que isso é muito papo de burguesia narcisista, e que é por isso que existe o Tamoio Banto, que a gente vai continuar colocando os grupos periféricos para competir com eles. E que a gente vai continuar ganhando, porque o nosso corre por cultura é o ano todo, e não só quando tem fomento. Então, trazendo essa reflexão em relação ao que você viu agora no meu post, esse post é bem específico sobre o edital de cultura negra, que vai vencer o prazo agora na segunda-feira. Eu tenho alguns pontos a respeito desse edital que eu não concordo. Primeiro que o valor dele é 150 mil, e só vão ser aprovados 10 projetos. Eu acho extremamente absurdo um valor tão elevado de 150 mil para ter só 10 contemplados. Acho que poderia ser feito aí dos projetos receberem 50 mil para poder aumentar mais essa demanda. Isso na verdade, é sobre a democratização do acesso aos recursos públicos, como é o tema principal dessa roda de conversa. Eu sei que tem alguns editais, principalmente os que têm perfil periférico, que eles vêm de longa luta de ativismo e militância cultural, né? O edital do VAI, o edital do Fomento à Cultura da Periferia, são editais onde os grupos organizados pressionam o poder público, então até mesmo a elaboração do edital, ela é baseada no que essa demanda da sociedade pensa e o que realmente precisam
e como eles conseguem acessar. Por exemplo, o Vai, adoro esse edital, ele tem um perfil bastante pedagógico, né? O Vai, ele faz todo um acompanhamento em cima dos proponentes, que na verdade serve mais de orientação, porque é um edital para jovens de até 29 anos, então a maior parte da demanda dos proponentes do Vai são pessoas sem experiência cultural, pessoas que sequer sabem fazer uma prestação de contas. Então, é o único edital que eu conheço que tem esse perfil de fazer um acompanhamento, esse perfil pedagógico, esse perfil de ensinar. É o edital do Vai. Fomenta a cultura da periferia também, é um edital que eu gosto bastante, exatamente por conta dessa luta por democratização às políticas públicas. Bom, eu falei demais, pergunto para você, respondi sua pergunta? Opa, sem sombras de dúvidas. E para engrandecer ainda mais esse diálogo aqui, chama aqui para nossa roda virtual. Chega, Cissa! Olá, meninos, boa tarde. Oi, Salve! Jesus. Salve, salve. Apresente-se. Tava aqui ouvindo vocês e, cara, aulas, né? E me senti super contemplada com as falas do Bastian, real. Me senti muito contemplada, eu também vivo essa angústia. É uma angústia um pouco complicada, porque o produtor, ele fica numa ponte, né? Linkando os artistas com os recursos, e nesse momento todo mundo bate na gente. Eu vou contar um pouquinho. Antes de você trazer esse momento, por favor. Vou contar. Muita gente te conhece, eu tô ligado. Tava aqui stalkeando aqui seu Instagram e já curti, né? E vou começar a acompanhar. Mas para quem chegou na nossa live agora, ou para quem vai assistir pela primeira vez o que o festival, para além do hip hop, está fazendo, e vai precisar, inclusive, contratar os seus serviços, né? Como te acha? Gente, vocês vão saber para quem essa mulher trampa, viu? Caramba, trampo para nós, né, gente? Eu sou mineira, né? Eu sempre conto onde eu venho, porque eu acho que o lugar diz tudo da gente. Sempre falo do meu lugar, né? Então, eu venho de uma cidade muito pequenininha em Minas, chamada Machado, sul de Minas, e a minha trajetória cultural começou desde lá, porque a minha cidade tem um patrimônio muito rico de congadas, né? Que é também uma manifestação cultural banto, né? Assim como o nome do Bastian. E aí eu venho disso aí, dessa reverberação de cultura preta popular, tradicional, de matriz africana, banto, congadeira, saí de Minas para vir viver São Paulo, né? Porque é uma cidade muito pequena, ainda com resquícios muito colonialistas. Ou você trabalha para o filho do fazendeiro, ou você trabalha para o fazendeiro. E aí, enfim, vim para São Paulo, me arriscar. Entrei na Universidade de São Paulo, cursei políticas públicas e caí na cultura muito por, enfim, vontade e também por possibilidades. E tive a possibilidade e uma grande mudança na minha vida, que foi ter acesso ao Vai. Minha primeira escola, o meu primeiro trabalho na cultura foi como estagiária no Vai. E aí mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva. Muito foda você contar que seu projeto também foi apoiado pelo Vai, porque a gente está em duas pontas de políticas públicas que transformaram a nossa vida, né? E aí foi onde eu entendi o que eu queria fazer da minha vida. Aprendi a escrever projeto, conheci meus amigos, conheci o Vinão lá também, com projetos que ele tinha lá. E aí comecei a sacar que eu falava, poxa, eu não sou artista, mas eu também não tenho esse perfil tão burocrático, o que eu vou fazer da vida? E aí foi aí que eu saquei que existia uma profissão, que era a produção, e que eu poderia atuar nesse caminho. Quando eu saí do Vai, eu fui para as fábricas de cultura, e aí eu tive um acesso a outro viés de cultura, né? Porque já era uma política pública do governo do estado, com outras perspectivas de ação, que a gente sabe muito bem, quem é da cultura entende, que existe uma diferença muito grande. E aí vivenciei esse processo também de trabalhar no estado, né? No programa Fábricas de Cultura. Depois que eu saí das fábricas, eu fui um pouco assediada pelos amigos. Eu costumo dizer que eu sou produtora porque me colocaram nessa função. Meus amigos começavam, né? Meu disco de rap precisa sair, Cissa, escreve meu projeto. Eu comecei a escrever. Cissa, eu tenho uma exposição de fotografia ali, eu preciso de um edital, tá aberto, não escreve. Comecei a escrever. E as paradas começaram a rolar, as coisas começaram a ser aprovadas, sempre muito nerd, né? Então, eu estudava muito essas coisas. E aí começou, enfim, a dar certo. Só que aí, num caminho muito
fora dessa ótica, que até então eu tinha a perspectiva de ser uma pessoa que escrevia projetos, eu acabei caindo na música, né? Uma cantora chamada Luciana Oliveira, na época ela era backing vocal do Nat Roots, ela estava saindo do Nat Roots, ela procurou uma produtora, e aí eu acabei encontrando com ela, e aí a gente escreveu um PROAC, gravação e circulação de disco, e aí foi o primeiro projeto musical que eu participei. Depois disso, nunca mais saí na música. Aí com ela a gente fez um projeto, ela falou, agora eu preciso de alguém que venda show, vamos vender show. Agora eu preciso de alguém que faça produção, vamos produzir, porque a gente é assim, né? A gente só não inventa o que não existe, porque o resto a gente dá jeito. E aí foi nesse corre, né? Eu tive um período da minha vida que eu comecei a trampar de telemarketing, porque a gente sabe que produtor não ganha dinheiro, né? Principalmente produtor independente. No começo é tipo um cachezinho pequenininho ali para engajar, pagar às vezes a internet, o corre da vida. Mas a gente sabe que não dá para viver, principalmente quando você está começando, quando você tem projetos muito, né, com valores muito pequenos. E aí eu trampava de telemarketing, eu sempre conto do telemarketing, porque foi aí que eu aprendi a vender show, porque eu vendia chip. Aí eu associei que se eu vendo chip, eu vendo show, eu vendo qualquer coisa. E aí eu aprendi a vender no telemarketing e aí minha vida mudou. Porque aí eu comecei a trabalhar com artistas, de fato, né? Na área da música, tive uma passagem breve por uma produtora de arte também, que me ensinou muito. E tive a honra de ser convidada para trabalhar com as Bahias e a Cozinha Mineira, né? A Raquel e a Açucena me convidaram e elas já estavam no mercado musical, elas já tinham agenda de shows, elas estavam naquela fase que elas eram convidadas à premiação do Multishow, então elas já estavam no outro lugar e elas precisariam de uma gestora, elas estavam montando um escritório. E aí eu me joguei e aprendi muito com elas. Nós fizemos gravação de disco, também com apoio de poder público, PROAC LGBT. A gente fez disco com o Ganjamin, Marcelo Cabral, uma galera muito grande da música envolvida. Foi onde eu aprendi muita coisa sobre música. E nesse inteirinho conheci Lued Luna, que estava chegando em São Paulo. E aí comecei a trabalhar com o Lued também, e foi uma carreira maravilhosa, que até hoje ela é impecável. A gente começou essa construção, fizemos também muito pautado em poder público, então a gente gravou o disco com a Fundação Palmares, depois a gente fez turnê Natura Musical, mas com o apoio da Secult Bahia, e aí a carreira dela foi se consolidando, e aí no final de 2018, no começo de 2019, eu entendi que eu precisava ampliar a minha atuação e me estruturar melhor, né? Porque eu era uma produtora que cuidava de artistas exclusivos e trabalhava para esses artistas de forma exclusiva. E aí montei a Zeferina Produções, junto com a minha sócia, Tainá Ramos, né? Que é uma mulher também maravilhosa e que vem de uma trajetória do hip hop, então a gente se uniu para construir essa produtora. Zeferina vem desse nome, né? Acho que vocês devem saber, que foi uma guerreira quilombola, que inclusive atuou na região do Cabula, em Salvador, né, e optou por, né, enfim, guerrear, a não se entregar, então tem todo um resquício aí de uma bênção dessa ancestral, para trazer esse nome. E para além disso, eu idealizei em 2018 um projeto que, na verdade, na minha cabeça, era só um grupo no Facebook, que é o Afrotrampos, que é um grupo que surgiu com a intenção de conectar pessoas pretas no mercado de trabalho. E aí, quando veio o grupo, tinha 45 mil pessoas. E aí esse grupo acabou... Caramba, nossa! Aquela desde indesejado, quando vê a criança já está andando e falando, e você nem percebeu que ela nasceu. E aí, em 2019, eu comecei a estruturar o Afrotrampos e entender que ele era muito mais do que um grupo no Facebook, as empresas começaram a procurar para contratar pessoas pretas, e nós começamos a desenvolver várias ações de conexão entre pessoas pretas e pessoas também não pretas, mas para produzir equidade racial no mercado de trabalho. Então, a gente vai lá, bate na porta dessas empresas e fala, e aí, como é que faz? E o dinheiro chega como? E aí a gente tem feito isso. E agora, em 2021, a gente também passou por um processo de aceleração, mais uma vez pelo Vai, só que dessa vez o Vaitec, para a gente se tornar uma plataforma. E essa sou eu. Hoje a Zeferina trabalha com projetos de impacto sociocultural, então a gente não trabalha só com música, a gente trabalha com arte também, artes visuais, a gente tem um projeto que chama Gota Preta, depois sigam lá o @, onde a gente encontra artistas pretos plásticos periféricos que estão começando e que não tiveram visibilidade ainda, a gente engaja ações, então a gente projeta a obra dessa galera na Roosevelt, projeta na Augusta, enfim, a gente tem feito ações nesse sentido e tem rolado, e outros projetos também, né, que a gente acredita. Então sigam lá, @Zeferina Produções no Instagram, estamos lá, @Afrotrampos. E essa sou eu, estou bem feliz de estar aqui, super empolgada com vocês,
Um prazer conhecer vocês também. Vamos nessa. Para quem nos assiste, a Cissa tá numa parede de fundo branco, tem cabelos dreads até a altura da orelha, tá usando brincos redondos grandes, tá com uma blusa quase cacharel verde e tá com um colar de ouro, vou dizer assim, quase dourado, né? Vamos fingir que é de ouro. Como a gente é do povo da abundância, do ouro, vamos dizer que é ouro, certo? Cissa, eu vi aqui, eu estava stalkeando o seu Instagram, né? Para poder fomentar aqui um pouquinho das perguntas. E vou te falar assim, cada post é uma live para fazer. Cada post é uma live para fazer. Mas eu queria me atentar a um post aqui que você fez, que a imagem nos diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui de volta. Que compra até amor, mas não é verdadeiro. Será que a música que está sendo produzida hoje, com incentivo público, né, que sempre recebeu, é o que realmente pulsa, né, no coração das pessoas? Que pergunta difícil, cara. Nossa. Então, eu acho que existe uma questão, né, que muito próxima do que o Bastian trouxe, que é dessa elite artística e cultural, que sempre consolidou, sempre teve acessos, e não só acessos a recursos públicos, mas as passabilidades, né, do mercado. A estética branca, né? Então é muito mais fácil uma gravadora ouvir um artista branco ou abraçar uma TV por conta da imagem que essa pessoa passa, do que um artista preto. E, consequentemente, existe uma questão, gente, hereditária, que é a herança, né? Os artistas pretos, periféricos, né, enfim, indígenas, não temos herança. E a música vem muito disso. Normalmente, essas consolidações de artistas gigantes da música popular brasileira também vêm com investidores, vem com herança familiar, o pai já era maestro, então tem toda uma construção desse histórico. E hoje em dia a gente entende que os recursos públicos, eles viabilizam, né, a sobrevivência de diversos artistas. Eu mesmo narrei a história das Bahias e a Cozinha Mineira, da Loed, que conseguiram promover seus discos apenas com editais públicos. Talvez, se não tivéssemos edital, como que ia ser feito? Porque um disco não é barato, um disco de MPB, então é muito caro, porque tem músicos e tudo mais. Então, eu acho que existem dois fatores, né? Eu sempre falo que a população brasileira, na sua massa, raramente tem escolha do que consome. Porque se você tem poucos acessos aos meios de comunicação, você tem só a TV, você tem só o rádio ali, você não tem uma internet, ou você não teve acesso a leituras e a educação que te despertasse para outros lugares, você vai ouvir o que a novela toca, você vai ouvir o que a rádio toca, e a gente sabe como funciona para você tocar numa rádio e para você tocar numa novela. E aí eu costumo dizer que é isso, assim, embora a gente tenha um movimento cultural fodido musicalmente, que prova o contrário. Então, existem revoluções musicais, Racionais vem para mostrar isso, e diversos outros artistas que sempre estiveram ali na ponta, trazendo a sua musicalidade, que são geniais, intelectuais, e que falam a nossa verdade. Então, eu acredito que a gente vibra, inclusive, nesses dois lugares, né? Tanto que hoje no mundo e no Brasil a gente vê o fenômeno do funk. O sertanejo versus o funk, né? O sertanejo é a área musical hoje que tem mais investidores. São grandes fazendeiros que investem na área musical do sertanejo. E o funk, que vem ali, enfim, de uma outra perspectiva, muitas das vezes meninos produzindo com poucos equipamentos e que acabam hoje batendo os mesmos plays, os mesmos números do que o sertanejo. Então, existe um fenômeno, né, criativo, e que engaja, e é nosso isso, né? A necessidade também vem muito para engajar a criatividade. Então, eu acredito que sim, o dinheiro, ele condiciona alguns gostos, alguns acessos, né, para que massifique, né, uma linguagem, até porque a manipulação de massa vem disso também, vem do que a TV diz, que a rádio diz. Mas eu acredito também que exista uma outra ponta, que somos nós,
fazendo e, de alguma forma, também reivindicando os nossos lugares, os nossos olhares. Não sei se eu te respondi, porque sua pergunta é Lógico, muito... com certeza. Ó, eu já tive banda, eu sou de Salvador, né? Já moro aqui em São Paulo há uns 15, 16 anos, e sou justamente da região do Cabula, né? Ali do Beiru, infelizmente, muito próximo da onde aconteceu a chacina dos 11 jovens, né? Na Bahia. Enfim, sou daquele lugar riquíssimo culturalmente, né? Já ali na minha adolescência andava com vários grupos de rap, né? Ou eu pivetinho uns caras já um pouquinho maior, tal, corria atrás, RBF, né? Que é a rapaziada da Baixa Fria, enfim, com o pessoal do Rapadura, a galera do Carne de Sertão, e foram essas galeras, né, que tinham assim trabalhos, né, excepcionais, mas que a banda existia, o trabalho existia durante 5, 6 anos, os caras investiam grana e tipo, não saía daquilo, né? Não saía daquilo. Eu também inventei de ter banda, acabei tendo banda, as nossas bandas, inclusive, já circulou em palcos, né? Onde a banda da Pitty, né, que se chamava Incoma, né, também frequentava, mas nós só gastava dinheiro com ensaio, não tínhamos equipamentos, não tínhamos dinheiro para investir, né, na nossa carreira musical. E talvez dizer que eu ainda sou novinho, tá? Mas dizer que há 20 anos atrás, né, as coisas eram muito mais difíceis, né? E falar de cultura se hoje já é difícil, ainda mais há 20 anos atrás. Nesse sentido, aí uma pergunta para vocês dois. Embora hoje, né, com muito mais políticas públicas de acesso, hoje a gente pode pegar o edital do REG, tem um projeto de lei que dialoga justamente sobre a música, né, e que até agora não foi aprovado ainda na Câmara. Embora existam todas essas discussões, ainda está muito distante, né, de uma realidade que a produção musical, ou no caso aquilo que estamos tratando, a produção musical, né, tenha de fato incentivo e fomento que possibilite, né, de que bons produtos, vamos se dizer assim, né, uma boa arte, não fique para trás, porque não teve nenhum tipo de acesso. Qual é a potência? Até fui pro agudo agora aqui, ó, querendo cantar. Qual que é a potência que ainda está fervescente na periferia? Como que vocês analisam isso, né? Se existisse, por exemplo, não uma política pública, uma secretaria de cultura decente na nossa cidade ou no nosso estado, né? E que faria tudo melhorar. Mas o que, se houvéssemos um olhar para a cultura muito mais localizado e com afeto, o que poderiam explodir de expoentes aqui na cidade de São Paulo, no estado, por exemplo? Nossa, não tem nem o que dizer, porque são muitas potências, né? Mas eu tenho uma visão até um pouco romantizada das coisas. Eu acredito muito que a cultura ela é um pilar, e eu acho que as políticas públicas elas precisam ser intersetoriais, para que esse potencial criativo possa reverberar, porque a gente sabe o que faz um jovem entrar para um tráfico, por exemplo. A gente sabe o que causa isso. Então, acho que a gente construir outras ações, por exemplo, tem os direitos básicos garantidos ali, a gente teria muito mais possibilidades de ter essa reverberação de potências, e não só na música, né? Tipo, a gente ia ter inúmeros outros profissionais muito renomados que saem da periferia e que a gente sabe que, inclusive, podem retomar para aquele espaço, trazendo uma sustentabilidade, um desenvolvimento local, né? Porque constrói-se a imagem de que você precisa prosperar e sair desse espaço geográfico, né? E não realmente prosperar e voltar para esse espaço geográfico e transformar esse espaço geográfico. Então, eu acho que tudo isso é reflexo de uma negligência estatal em diversos âmbitos, né? De saúde pública, de educação, de moradia, de habitação,
E aí, óbvio que eu não acho que o Estado é a solução, muito pelo contrário. Mas eu entendo que ele tem ali uma arrecadação que teria que voltar para nós, né? E as políticas públicas, nesse sentido de cultura, o VAI, por exemplo, é uma política intersetorial. Quando ele traz lá na inscrição que ele vai contratar jovens periféricos, ele já está trazendo uma questão territorial ali. Ele já pensa no direito que aquela pessoa minimamente já não teve, né, os acessos. E aí, dentro da planilha, você pode colocar... Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta. Lógico, pode. Posso fazer uma pergunta? Claro, Você tocou num assunto interessante, que é sobre essa questão das políticas públicas e os territórios e as periferias e os artistas periféricos. Eu cresci no meio dos fóruns de hip-hop, eu sempre que é errado rimar por dinheiro, que é errado ganhar dinheiro rimando, que é errado ser proponente e arrecadar políticas públicas para projetos. Você, com a visão de quem trabalhou dentro do VAI, provavelmente você se deparou com pessoas em situações parecidas. Queria saber sua reflexão a respeito disso. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a cultura é um direito nosso, tá na Constituição, é artigo. Eu até tenho de cor, 215. Então, é nosso direito. O que acontece com isso? Se é meu direito, eu devo e tenho que receber apoio para eu manifestar a minha manifestação cultural. E aí, o que acontece muitas das vezes é a falta de compreensão de que o Estado ele está para nos servir. Então, não é que você está ganhando dinheiro, você está sendo sustentável, porque você está mantendo um legado. Né? Os caras que vieram antes Exatamente, você não está mamando na teta do governo, você está prestando um serviço por uma deficiência que eles deveriam suprir. Então, se é direito do cidadão, é dever do Estado. A reflexão é essa. Então, a partir do momento que é dever do Estado, então aí existe o processo democrático que é feito por conta dos editais. Mas tem também uma outra questão. O VAI ele tem uma linguagem bastante acadêmica, mas você citou, por exemplo, o PROAC. Ano retrasado, um cliente meu de um projeto de samba, a gente teve 9,9 de pontuação no edital do PROAC Expresso de Cultura Negra. Foi uma das maiores pontuações, assim. Isso me chamou muito a atenção em relação ao projeto. Eu fui depois ler e analisar o porquê que a pontuação foi tão alta. Exatamente por conta da justificativa. Que a justificativa, ela dizia que é necessário reinserir o samba nos eventos de grande circulação e é necessário dar suporte aos cantores de samba que são negros. É meio controverso. Por quê? Porque o samba é preto. As pessoas veem que nessa discussão, a música tem cor, música não tem cor. Não, não tem cor. Música não tem cor. Mas a luta cultural, a luta por aquilo que foi conquistado, ela tem cor. Então, o projeto ele batia muito nessa tecla, de que era necessário dar o suporte ao samba que era feito por pessoas pretas. Isso me chamou muito a atenção. Depois eu fui analisar os outros projetos contemplados e eu vi lá, por exemplo, uma live de um cara que ele estava fazendo na sala da casa dele. O piano dele vale aproximadamente uns 30 mil reais. E ele foi o primeiro colocado nesse edital. O que você pode falar para mim a respeito dessa reflexão? Caralho, vocês dois, hein? Vocês são bravos. Então, gente, é isso, né? Não tem nem o que falar, né? Você já respondeu. Tipo, existe a necessidade de olhar para, de fato, quais são... Primeiro que eu acho que esse edital Culturas Negras é problemático. Porque você está falando de culturas negras, é muito amplo. Tudo é cultura negra. Então, eu acho muito complexo, porque é muito... Sei lá, você vai fazer um edital de música. Por que tem que colocar o artista preto dentro do edital de cultura negra e ele não pode ser aprovado no edital de música também? Óbvio que eu acho que tem que ter esse edital de culturas negras, mas ele tem que ter uma verba maior, ele tem que filtrar por linguagem, entendeu? Então, eu acho que ele tem que ampliar a sua atuação, porque são 10 projetos de 150 mil para aprovar projetos de cultura negra. Aí eu, por exemplo, vai o Jesus lançar um disco e a gente vai competir com a senhora quilombola griot lá. Pô, não cabe isso, sabe?
Existe um exemplo de uma política pública que eu particularmente adoro, que é o programa Cultura Viva, que hoje em dia está sucateado, que foi do programa do Gilberto Gil. Vou esperar o Baixão e a gente fala. Você ouviu até que parte, Baixão? Aham. Você ouviu até que parte? Só para eu te responder. Acho que ele tá ruim a rede dele. Tá ruim. Eu vou continuar, então, Jesus. Por favor. E aí... Assim que a rede dele estiver aqui melhor, integral, né? É melhor, aí ele já se insere aqui. Sim. E aí o que acontece? Existe essa deficiência. Eu acho que tanto o artista preto que tem o piano de 30 mil reais, ele tem que estar produzindo, como o artista que não tem. O problema é como se direciona a verba. Qual é a prioridade para o Estado? A pessoa que está mais vulnerabilizada, na minha cabeça, a pessoa que está mais vulnerabilizada. E a narrativa que está mais vulnerabilizada. Porque talvez um artista que tenha 30 mil, ele consiga arrecadar de uma outra forma. Né? E um artista que não tenha, ele precise só do edital. E aí um não num edital desse vai fazer com que ele pare de fazer música, que ele vá trabalhar num CLT ou num trabalho precarizado, num Uber, num iFood, num Rap da vida, que a gente sabe que são as novas formas de se trabalhar, que vem de uma pseudo-liberdade, mas é vulnerável, né? E aí eu sinto que existe essa esquizofrenia, né, de trazer essas pautas, mas não olhar para elas com a magnitude que elas têm, porque cultura negra é tudo, é muito grande, cara. 54% da população, quase tudo que a gente produz funk é cultura preta, hip hop é cultura preta, samba é cultura preta. Aí tem as matrizes tradicionais, aí tem, enfim, literatura, muitos literários pretos. E aí, como é que você faz dentro de um edital de 150 mil com 10 projetos aprovados apenas? É complicado, né? Sim, sim. Que pena que o Bastian não está aqui, porque eu queria justamente colaborar na discussão que ele trouxe. E olha como é orgânico o nosso rolê, né? Ele tomou para si o chapéu de mediação e eu agora quero contribuir com o debate. Que há 20, 30 anos atrás, talvez olhássemos o acesso a políticas públicas, ou como a Érica Malunguinho diz, né, a reintegração de posse, que se faz fundamental para os nossos dias, como algo distante e acabou a bateria, filha. Tá sem, ó. Algo distante que talvez a gente não conseguisse acessar por uma série de questões. Tanto é que se a gente for parar para analisar, só há 33 anos a educação, a saúde, o direito à moradia passou a ser universal, passou a ser, né, essenciais, básicas para a nossa existência. E aí, nesse sentido, se faz agora, com acesso de uma série de pessoas, como você, né, na academia, na universidade, que traz vem, filha, fica aqui com o pai, vem. E que traz elucidações e que hoje fazem com que a gente consiga compreender que o Estado só tem, um exemplo do Estado de São Paulo, só tem 243 bilhões de reais no orçamento, porque mais de 60% é oriundo do ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Consumo e Serviço, que ao comprar esse brinco, ao comprar esse celular, ao comprar essa camisa, né, foi o que juntou para que o Estado fosse rico e forte do jeito que é. E, sobretudo, se o dinheiro do imposto é um dinheiro que contribui majoritariamente com o dinheiro do Estado, é importante a gente saber que nós, que somos população preta, somos a maioria da população. Então, nesse sentido, isso quer dizer que a maioria dessa contribuição é nossa. Porque por mais que a gente não tenha dinheiro para coisas supérfluas, para coisas não supérfluas, mas para coisas luxuosas, né, de conforto extremo, o pouco dinheiro que nós tem, né, até porque quem tem iate, quem tem helicóptero, né, não paga imposto por isso.
né? Mas o feijão, o arroz, a roupa, né, que a gente usa, tudo isso volta para o Estado em forma de impostos. Então, com a maturidade, né, que a gente vivencia hoje, com a maturidade do ponto de vista do entendimento de como a nossa sociedade se organiza, porque até outro dia a gente não tinha acesso à escola, à educação básica, né? Então um monte de coisa a gente não sabia. Então muitas coisas estamos aprendendo agora. Então isso, mas com a necessidade de diminuir as lacunas, né, de desigualdade, seja ela racial, de gênero e social, recuperar o que é nosso, como sempre nos tiraram, né? Seja nas plantações de cana-de-açúcar, seja no processo de extração de ouro, seja no processo de industrialização, né, que aconteceu no século passado em nosso país, seja em qualquer uma dessas etapas, sempre tiram da gente. E reivindicarmos que volte, através de políticas públicas, sem sombras de dúvidas, não é o fim da nossa correria, não é verdade? Porque a gente tem que continuar lutando até depois do fim, mas se faz de fundamental importância para que hoje, né, sobretudo agora, durante a pandemia, a gente não veja se desfacelar, né, famílias, pessoas, como a gente tem visto. O que é o perrengue que foi para a aprovação de uma lei emergencial para o setor cultural, primeiro que parou e sem perspectivas para voltar. Então, quando a gente está falando aqui do acesso e da importância, né, da democratização, e é importante dizer que democratização ou democracia precisa justamente estar, né, centrado no que a Lélia Gonzalez nos diz, quando ela vai lá na referência de democracia nos quilombos, e não baseada nessa democracia branca, heteronormativa, cisgênero, liberal e burguesa. Então, redemocratizar justamente está dentro de algumas dessas discussões, né, que vocês trouxeram aqui em torno do edital Culturas Negras, e que, na verdade, embora muito importante, né, como foi citado aqui, mas também, muitas vezes, uma armadilha, né, dessa democracia, né, branco-burguesa, ou dessa falsa democracia racial que é cunhada aí há muito tempo, para talvez fazer com que a gente brigue entre a gente, dispute entre nós, e que pensar o acesso e a democratização da cultura ou das políticas culturais, ou do dinheiro, ou da verba, ou da grana, seja, na verdade, aprofundarmos, né, como que o dinheiro público deve ser repartido, recompartilhado e planejado em nossa cidade. O buraco é muito mais embaixo e a gente... Ô Jesus, eu queria fazer uma observação a respeito disso que você falou, porque é o seguinte... essa lei emergencial para a cultura, o Aldir Blanc, ele demonstrou inúmeras deficiências nas prefeituras na distribuição. Por exemplo, eu tive um cliente meu, um proponente que foi aprovado, se eu não me engano, em Santo André, e lá eles tinham que enviar o projeto em 3 cópias impressas, como era em São Paulo há 10 anos atrás. Aconteceu um caso em Guarulhos de um projeto que foi aprovado com valor determinado na planilha orçamentária, e depois da aprovação chamaram para reunião e pediram que apresentassem 3 novas planilhas com valores menores. Ou seja, para mim, que conheço a movimentação, isso aí é caixa 2. Isso é caixa 2. O dinheiro foi para a prefeitura, chegou lá, essa própria prefeitura, dentro da distribuição deles lá, após a aprovação, chamaram o proponente para conversar, para tentar diminuir o valor do projeto do proponente, e óbvio que era caixa 2, é nítido isso, né? E a gente não tem espaço de fala, graças a Deus temos hoje essa live aqui, mas o pessoal grita para não ser ouvido por ninguém, porque você vai gritar para quem, gente? Você vai reclamar para quem, se é eles que dominam? Exato. Eu estou morando no litoral. E aqui eu vi uma coisa também em relação à Lei Aldir Blanc.
abriu em Itanhaém as inscrições em dezembro. E aí eu fui me informar e descobri que não tem um secretário de cultura em Itanhaém, que a pessoa que era responsável pela elaboração do edital, na verdade, é uma pessoa de uma banda, que é a banda mais popular da cidade, que é a banda que sempre toca nos eventos que a cidade faz isso há décadas. Isso há décadas. E aí eles criaram um grupo para falar a respeito dessa lei. E aí, como eu tenho uma boa ligação com o pessoal do litoral, me colocaram no grupo. E eu me ofereci a fazer elaboração gratuita para alguns projetos que eu achasse bacana, que tivesse algum vínculo social, porque eu gosto muito dessa questão sociocultural, porque vir falar para mim que você lá cantar seu microfone, cantar seu rap, tá fazendo revolução, isso é conversa fiada, isso aí não tá... Mano, desculpa, é entretenimento, Conversa vai, conversa vem com esse pessoal lá, eu comecei a observar que as pessoas que estavam orientando os proponentes, na verdade, são as mesmas pessoas que elaboraram o edital. Ou seja, gera-se um círculo ali, não gosto dessa expressão, mas é panela, gera-se um ciclo em torno de bajulação, onde é cidade pequena, a demanda é pequena, então provavelmente quem vai ler os projetos conhece a maior parte dos projetos, conhece a maior parte dos proponentes. Isso dá margem para intrigas, isso dá margem para coisas pessoais que podem afetar no julgamento do projeto. Isso eu vi aqui no litoral, mas isso eu sei que acontece muito aí em cidades mais do interior e tudo mais. E aí a Cissa que tem mais experiência com esse lado de lá, que é o lado que recebe as propostas, eu queria perguntar para você se você já observou alguma coisa nesse sentido. Ele adora uma polêmica, Jesus, você já percebeu. Não, mas é uma pergunta ótima. Isso, na verdade, é um resquício não só do setor público, da cultura, é um resquício da estrutura do Estado e como ele é formatado. Né, tipo, a nossa construção enquanto Estado, né, a nossa democracia, ela é frágil, a gente tem uma dualidade muito grande dessa influência ideológica e política, porque a gente tem o setor público, os funcionários públicos que estão lá dentro, que é a galera concursada, e que às vezes caem ali de paraquedas, é uma pessoa que nem tem essa expertise de cultura, está trabalhando na cultura, e a gente tem a dualidade da partidária, que são os cargos comissionados, que são os prefeitos que são eleitos, e a gente sabe como é a construção política e a educação política do país, que não existe, né? Não existe essa educação política. Isso só reverbera em pequenas práticas que são comuns, que é essa corrupção, que são essas atividades que permeiam não só... né, você falou de Itanhaém, por exemplo. Não posso dizer hoje que a Secretaria, por exemplo, Municipal de Cultura de São Paulo, tem essas práticas. Mas a gente sabe que os cargos que estão ali, eles têm os seus interesses políticos, os seus interesses, né, enfim, na hora de formatar, na hora de direcionar uma verba. A gente sabe como as contratações acontecem, né? Como que você chega num setor de programação? Como é que você tem relevância para ser aprovado um projeto sem ser edital na prefeitura? Você tem que ter contato. Então, existe uma cultura, né, nesse hábito, né, das panelinhas nesse meio cultural, né? E aí as panelinhas fortalecem apenas as panelinhas. Então, para você, eu falo muito pela nossa experiência, para a gente chegar num lugar em que a gente consegue hoje pegar o telefone e falar, não, eu tenho um contato ali, você tem que ser brilhante, né? Sendo uma pessoa preta, periférica, você tem que ter feito uma coisa gigantesca para que eles falem, nossa, aquela menina ali é interessante. Mas até então, você está ali... Exatamente, só o fato da gente estar aqui trocando essa ideia... E do projeto do pessoal aí com o OK Mestre ter sido fomentado, isso já cai nisso que você falou, foi uma longa bagagem para poder estar aqui hoje, para poder ter esse fomento hoje. E eu não gosto dessa romantização, não gosto. Não é para ser tudo super difícil, não é para eu virar madrugada elaborando o projeto, não deveria ser assim. Acho que tá errado, e a gente tem que desconstruir esse pensamento dentro dos nossos, lá na base, voltar lá na base, voltar lá na periferia, voltar lá nas oficinas de hip hop, nas oficinas de break, no sarau, principalmente o sarau, dentro da cultura periférica. Eu acho que o sarau é a galera que
consegue fazer maior uso dessa responsabilidade sociocultural. Acho que a galera do sarau, nesse aspecto, eles, não sei, eles dominam um maior poder, até porque a oralidade, a poesia, né, já impacta direto, influencia diretamente. Mas acredito que isso são assuntos para ser discutidos com todo o setor cultural que abrange na periferia. Como, por exemplo, a galera do samba. A galera do samba, no geral, é uma galera muito alheia a políticas públicas. Isso pela minha percepção, não sei da percepção de vocês. Sim. Eu particularmente acho que... Né? Exatamente, eu acho que não é que a galera não é alheia, eu acho que a construção fez com que ao longo do tempo, e até porque hoje quem faz samba, ou quem continua fazendo samba, é uma galera um pouco mais antiga, né? A galera mais jovem hoje está em outras linguagens, o que não quer dizer que não tem galera jovem fazendo samba, o que não quer dizer que as novinhas, novinhos não estão fazendo samba, ao contrário, tem muita gente fazendo, mas com o passar do tempo, novas linguagens vão surgindo e novas pessoas vão se identificando e, de alguma forma, isso vai ficando, né, cada vez mais elástico, diria. E aí, talvez o espaço do samba, vamos dizer assim, esteja em um lugar, né, talvez separado do restante da cultura, porque, querendo ou não, o mercado do carnaval... tem, sobretudo, né, se tornado cada vez mais um lugar onde o mercado tem visto só para sugar dinheiro, e aí abre, né, outras vertentes, né, de acesso à grana, de acesso a possibilidades de sobrevivência. Mas eu talvez vou ser o chato que vou ter que dizer que a gente vai se encaminhando para o finalzinho desse bate-papo que, sem sombras de dúvidas, muito me enriquece, né? Saio daqui aprendendo muito mais, saio daqui entendendo outras realidades. O Bastian, como a gente estava falando aqui no início da conversa, mano, tem um tempão que eu ficava mandando, e aí, mano, você tá fazendo os rolês, não vai chamar os DJ de Afro House, não? Porque eu sou DJ de Afro House e tal. Opa! Aquilo outro. E quando ele traz, na verdade, os percalços para produzir, né, para transformar todo esse esforço numa empresa, né, para poder sobreviver disso, né, para não ser, ou necessariamente para continuar sobrevivendo, né, do fazer artístico dele, ele, além de ser MC, tem que produzir, tem que ser o produtor, tem que se virar, né, para continuar resistindo. Então, todas essas problemáticas, sem sombras de dúvidas, nos trazem aqui a uma série de reflexões. Assim como você também, Cissa, ao compartilhar, né, traz as reflexões e traz os problemas psicológicos e os problemas de saúde também. Sim, nós precisamos conversar desses assuntos. Exatamente, a saúde mental no setor cultural, até rimou. Se achando um lixo exatamente por isso, por ter que fazer das tripas corações e ter que abdicar de família e de vida pessoal para poder se manter na música e na cultura. Sejamos sinceros, é merreca. Eu me pego nessa reflexão, às vezes, de tipo, ok, o Tamoio Banto é de um núcleo militante de periferia se tornou uma empresa uma empresa de produção cultural. Aí eu pego, por exemplo, para escrever elaboração de projetos, eu cobro R$250, é muito barato. E tem um contrato de 2 anos com meus clientes, que se não forem aprovados, no prazo de 2 anos eu vou continuar enviando o projeto para outros editais, vou estar sempre entrando em contato com o proponente, editando, tendo novas ideias. As empresas de produção cultural, as que eu conheço, elaboração de projeto por aí, a galera faz por R$1.000 e você não foi aprovado, dane-se você, já era, acabou, não tem orientação nenhuma. É bastante complexo isso.
Não é fácil, não é fácil. A Cissa fez uma cara ali de quem está pensando alguma coisa que vai vir uma pergunta. Fiquei curioso. Não é não. É porque realmente é complexo. Tipo, esse rolê da precificação. A gente vai precisar de uma outra live só para falar disso, por exemplo. Né? Nossa, tipo, a valorização do produtor, a precificação do produtor, né? Tipo, as outras coisas que a gente sabe que acontece, né? Que a galera usa o nosso A disponibilidade do produtor também, que o pessoal acha que você tem que estar disponível para atender ligação 1h ou tipo 3h no domingo, porque o proponente quer comprar alguma coisa lá com o cartão do projeto e não sabe se pode. Exato. Ou talvez algumas reflexões aqui na fala da Cissa, né? Dessa jornada, né, que a gente se descobre enquanto um produtor cultural ou que a gente está dentro desse nicho. Na verdade, Cissa, talvez você nem se descobriu, talvez a gente sempre foi, né? Talvez isso já faça parte, né, da nossa rotina ou da nossa identidade enquanto povo preto, né? Eu me lembro dos rolês que tinha na casa da minha avó, eu me lembro quando pivete que a gente se juntava para fazer coisas, o que talvez se tornou, como tudo se torna nessa sociedade capitalista, mais um nicho para ganhar grana, e que ocupemos, afinal, né, todos os espaços, né, precisam, né, e perpassam, talvez, por construções históricas do nosso povo. Mas, para a gente ir encerrando aqui, eu não posso deixar de passar a fala para vocês com a última pergunta, que é, diante dessas catástrofes todas, né, de acesso e permanência, né, acesso, permanência e continuidade, que não é nem para ficar rico, é só para manter a dignidade. Até rimou, hein, Bastian? Vamos Exatamente. fazer uma música, hein? Vamos compor. Então, diante disso tudo, a Lei Aldir Blanc... eu te devo te convidar para um evento aqui no litoral agora, hein, Jesus? Não é? Agora que eu sei que... gente, um desabafo, vamos lá. Eu achei muito inusitado, porque eu não lembrava de quem era você nesse sentido de DJ. Acontece muito, principalmente quando é evento na praia. Então, vem aquela enxurrada de gente pedindo para convidar. Mas, assim, a gente, às vezes, não tem tempo nem para material que é enviado. Inclusive, eu peço desculpa a você por conta disso. Nada, aí, agora, eu encontro você aqui como mediador. Meu, foi muito legal. Foi obra do destino, tipo um sinal da vida. Vai lá, Bastian, chama o cara. E aí, mesmo com a prorrogação, né, do acesso aos recursos que não foram usados durante a Lei Aldir Blanc, ou a lei que foi aprovada essa semana, as perspectivas não são tão favoráveis assim. O que vocês esperam do futuro? Nossa. Contem aí pra gente ir finalizando, e aproveita e já se despeçam, porque continua o festival para além do hip hop, e sem sombras de dúvidas, deixem as redes de vocês para que a galera que acompanhou possa curtir e acompanhar os trabalhos de vocês. Obrigada, Jesus. É realmente bem além do hip hop mesmo, né? Todo esse assunto que a gente está falando, o hip hop ficou pequenininho. Gente, primeiro queria agradecer o convite, foi ótimo. Foi muito bom conversar com vocês. Acho que a gente se aprofundou em temas muito significativos. Para quem quiser acompanhar o trabalho, @zeferina.produções, @cissa.pereira, @afrotrampos, estamos online aí, a gente pode trocar, conversar. Sobre o futuro, Jesus, eu só espero estabilidade e alguma perspectiva, porque eu acho que quando a gente tem perspectiva, a gente consegue mapear e planejar coisas. Né? Nesse momento, a gente está muito sem perspectiva. A gente não sabe quando essa pandemia realmente vai acabar, quando as pessoas realmente vão se vacinar para a gente poder planejar os nossos eventos, que o resto a gente corre atrás. Né? E, obviamente, que né, uma nova releitura política, né? Uma nova conscientização. Não acho também que o Estado vai resolver o nosso problema, também não acho que é um outro partido, eu acho que é uma construção histórica,
né? Nem esquerda nem direita, a gente está fudido, nós somos preto, entendeu? É óbvio que a gente se posiciona, né? Ao menos pior, mas a gente sabe que o buraco é mais embaixo para a gente. Então, eu acho que é isso, acho que a gente tendo perspectiva, tendo um pouco de estabilidade, a gente consegue planejar nossas realidades, trazer as nossas tecnologias, porque é isso. Quem paga as nossas contas somos nós mesmos, né? Que é vocês que me chamam para uma live, sou eu que chamo vocês para um projeto, que é outro amigo preto periférico que faz outro festival. Então, a gente sempre se trabalhou em rede, a gente sempre teve essa tecnologia, esse diálogo, e que a gente continue assim, que a gente continue se enxergando e cada vez mais se enxergando, né? Para a gente não esmoecer. Você, Bastian, deixa aí suas previsões para o futuro. Ai, que pena, a internet dele está falhando. Sim. Vamos ver se ele vai voltar. Travou. Travou muito. Acho que é isso, né? Sim, mas ó, vou deixar as redes aqui, então, do Bastian. Lá no Facebook tá Bastian Tamoio Banto. Vai lá, o mano tem produzido assim coisas sensacionais, vale a pena você conferir. E para você que acompanhou a gente, já passou um monte de gente legal. Antes da gente aqui no festival, já teve meu mano Thiele, já passou a Shareline, só gente de pesada. Então, continue acompanhando aqui na página Ok, Mestre. Continue acompanhando o Festival para Além do Hip Hop, porque é entretenimento, cultura, conhecimento, sabedoria e engrandecimento para nós, povo preto e periférico. Tamo junto. Cissa, um beijo. Até beijo, mais, quebrada. Jesus. Prazer te conhecer, maravilhoso. Foi ótimo. Suas contribuições foram incríveis. Tá bom?